cried, "O Lord, be merciful to me." He was forgiven of every sin and a deep place within. He said, "Come see this man from Galilee." Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed that Holy Ghost within. Oh, I love that man. The lame was made to walk, the dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea. The blind was made to see. I know it could only be the power of that man from Galilee. Hallelujah. Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed that Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. Listen. The woman at the well, he all her sins did tell. How 5 husbands she had at that time. That was him. She was forgiven of every sin, and the deep peace came within. Then she cried, "Come see that man from Galilee." Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. Bom dia com Jesus, amém? Vamos começar o nosso culto cantando, louvando, adorando ao Senhor. Eu creio no poder da oração, você crê? Amém. Vamos cantar esse hino com os nossos corações quebrantados, lembrando do irmão Hipólito, da irmã Marinel. A irmã Marinel está internada ainda, tá? Tá, né? Então vamos lembrar deles, dos nossos irmãos que poderiam estar aqui conosco, mas estão no hospital agora, mas domingo que vem eles vão estar, amém? Vamos cantar? Eu creio no poder da oração, você crê? Vamos cantar então. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da intercessão.
dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da intercessão. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da intercessão. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da intercessão. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Amém, amém. Quando nós cantamos dessa forma, nós estamos exercendo o nosso sentimento sacerdotal. Amém? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Bom dia com Jesus. Amém? Como nós sabemos, muitos, e para aqueles que não sabem, nosso pastor, agora de manhã, ele está lá em Colmeia. Foi fazer uma visita, né? O pastor Jair pediu para ele estar com ele hoje, mas cremos que ele pediu para nós orarmos, e nós cremos que Deus está nessa viagem e o propósito vai ser uma bem-aventurança. Amém?
E à tarde estará conosco, se ele não estiver para o companheirismo, mas no culto à noite de Santa Ceia, ele estará presente. Nós vamos incluir na oração dos pedidos. 16 horas estaremos aqui para mais um abençoado culto. Companheirismo, né? Companheirismo. E em seguida, às 17h30, nós estaremos reunidos para a Santa Ceia do Senhor. Abraço fraternal a todos vocês que nos acompanham através da internet. Nossos cultos aqui no tabernáculo são segunda, quarta e sexta. Inicia-se às 18h30 com o programa Fé para Vencer. E às 19h15, nossos cultos. Domingo, 8 da manhã, como está acontecendo agora. Companheirismo, 16 horas. E 18 horas o culto à noite. Hoje, por ser Santa Ceia, é mais cedo. Justificativas. Irmão Joás está justificando, está no hospital com a irmã Marinelma. Irmã Luísa justifica motivo de viagem. Também irmão Dean está justificando sua presença nessa manhã. Irmão Jean justifica a noite, pois ele estará acompanhando a irmã Marinelma no hospital. Irmã Nadeara justifica por estudo. E pedido de oração, além do pastor Hipólito e a irmã Marinelma, nós vamos lembrar também da mãe da irmã Rosângela e também por Ed, por enfermidade, está hospitalizada na UPA. Cadê o irmão Lucas? Irmão Lucas? O jovem irmão Lucas. Cadê? Irmão Lucas, você faz oração? Faz favor. A igreja intercede por esses irmãos. Vamos lembrar o que o nosso pastor disse, né? Vamos nos colocar no lugar da irmã Marinelma. Eu me lembrei ontem, orando pela irmã Marinelma, lembrei do pastor falando, pregação, não sei qual foi o dia, disse, a pessoa falando, eu tô nem em morrer não. Tô nem em morrer não. Pastor Jetson, né, pregando, não tô preocupado se eu vou morrer não. Aí eu lembrei dessa pregação, orando pela irmã Marinelma, né, e falando, Senhor, ela tem filhos pequenos, tem esposo. Eu conversei agora com o irmão Jean, tinha falado com o irmão Warley quando eu cheguei, depois eu falei com o irmão Jean. Ele disse que foi feito, como é que é o nome da tomografia, não deu nada. Graças a Deus. Deus seja louvado, né? Obrigado, Jesus. Mas vamos continuar crendo, vai fazer mais exames. E eu me lembrei também, o pastor Jedson falando, que não vai citar nome de pessoas, né? A Marinelma acabou de fazer um hino tão bonito, um corinho, né? Pequenininho, um corinho. E o diabo não gosta, mas Jesus gosta. Nós gostamos. Então vamos interceder por esses irmãos, essas pessoas. Também que há um livro aqui, centenas, né? Acho que mais de centenas de nomes aqui nesses livros, que sempre está no púlpito. Nós vamos orar, continuar crendo. Irmão Lucas. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar na Tua presença, Senhor. Abençoe, Senhor, os que não puderam vir, Senhor. Abençoe o pastor Jedson, a irmã Camélia, Senhor. A cada irmão, Senhor. Abençoe os que não estão aqui, Senhor. Abençoe os que estão no hospital, Senhor, por enfermidade. Senhor, abençoe os que não puderam vir por motivo justo, Senhor. Abençoe a cada um. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho no meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para mim
mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Só a Santa Bíblia, santidade dá, este dom de Cristo prometido já. Todos os que buscam plena salvação, esta bênção só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Lemos hoje a Bíblia para o pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. We've all got a victory. Todos temos uma vitória. We've fought too many victories, and a great victory is coming just soon, right around the corner. Temos lutado através de muitas vitórias. E uma grande vitória está vindo em breve, bem na esquina. Our complete V-Day will be soon, when the Son of God shall break the skies and scream with the voice of the archangel, and he shall come again. Nosso dia V completo será breve, quando o Filho de Deus romper os céus e gritar com a voz do arcanjo, e ele virá novamente. And the grave shall open and the dead shall walk out. E as sepulturas se abrirão e os mortos sairão. I think you played my tapes down here. The vision, I just had her translation, whatever it was, in the room. Eu acho que vocês ouviram minhas fitas aqui sobre a visão que tive recentemente, ou uma translação, ou seja, o que foi no quarto. And went up there and seen those people just the same as I see you. This Bible's laying open here before me. E subi ali e vi aquelas pessoas exatamente como estou vendo você. Esta Bíblia está aberta aqui diante de mim. And God knows that's the truth. See? E Deus sabe que isto é verdade. Vem! There they was, young, just the same as you all been in the meetings, and you realize those visions. Lá estavam eles, jovens, do mesmo modo, o mesmo que todos vocês estiveram nas reuniões e viram aquelas visões. Have you ever seen one fail? No, sir. Já viram alguma delas falhar? Não, senhor.
Just recently, he sent me out here on one, told me what happened. Recentemente ele me enviou uma aqui. Me disse o que aconteceu. You all of you know about it. Went right by there. It was just exactly. Todos vocês sabem a respeito disto. Seguiu bem, lá estava exatamente. It never fails. Isto nunca falha. And I'm telling you, as a little Christian group sitting here this morning, hold to God's unchanging hand. E estou lhe dizendo, como um pequeno grupo cristão assentado aqui nesta manhã, seguro na mão imutável de Deus. You've had a temporary victory, Vocês tiveram uma vitória temporária, but there's coming a real V-Day completely when Jesus shall come. mas está chegando um completo e verdadeiro dia V, quando Jesus virá. And the trumpet shall sound, the dead in Christ shall rise. E a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão. And if you don't have that hope within you, don't let this day pass without getting it. E se você não tem essa esperança dentro de você, não deixe esse dia passar sem obtê-la. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Bom dia com Jesus. Amém. Isso é bom, né? Você estar seguro em Deus, lançando toda a sua ansiedade sobre Ele. E a mensagem Deus guarda, acredito que é Deus guarda a sua palavra, uma dessas últimas mensagens que lemos, o irmão Brana dizendo: eu desejo ser o que Ele deseja que eu seja, que eu viva de tal modo que Ele se agrade do que eu faça. Esse deve ser o desejo de todos nós. Esse é o meu desejo. E creio que é o desejo de todos que estão aqui participando deste culto, todos que estão por meio da internet. É uma grande honra poder estar diante de vocês. Como o irmão falou, nosso pastor está de viagem com o pastor Jair, agora pela manhã, à tarde, no culto de Santa Ceia, às 17h30, Deus permitindo, ele estará aqui. E a gente fica um pouco nervoso, né? Eu até coloco o relógio aqui, porque se eu ficar olhando para ali, para o relógio, eu fico mais nervoso ainda. Eu prefiro o relógio aqui, que aí a gente não extrapolar o tempo. Mas isso aqui é maravilhoso, né? Estarmos humilhados debaixo da potente mão de Deus, para que assim então Ele se agrade do que eu faça, do que você faz, em toda a vida, não é só quando estamos reunidos, mas aonde quer que estejamos. E para que haja ordem, é necessário isso, haver humildade. Então nós vamos dar continuidade à leitura desta mensagem, a ordem da igreja. Paramos no 35, é isso mesmo, né, irmãos? Quem tem a sua mensagem, parágrafo 35.
Nós vamos então prosseguir no 36. Quem tem sua mensagem aí? É isso mesmo? 36? Tá certo, né? Nós lemos até o 35, né? Agora vamos ler 36. O profeta está falando aqui sobre a ordem do culto, né? Culto começando há um período antes do culto. Há um período para você se aproximar de Deus em oração, de você buscar a unção. Não é somente o pregador, o pastor, que deve buscar a unção para o culto. Todos nós que estamos assentados para ouvir, nós também devemos buscar esta unção orando, lendo a Bíblia, lendo algum parágrafo de uma mensagem, para que Deus então possa fazer com que a mesma unção que está sobre o pastor, sobre o pregador, esteja com a igreja. E então assim a palavra do Senhor vai ter livre curso. Ela não será impedida. 36. Então elas devem inclinar a cabeça e estar em oração novamente, para ver se há outra mensagem que o Espírito Santo queira que esses dons manifestem antes. O pastor Antônio está nos ajudando aqui. Esta mensagem, ela não há uma escritura, né? O profeta está falando sobre a ordem da igreja. Ela não tem uma escritura que o profeta leu sobre isso, né? Daqui a pouco nós vamos ler a escritura. Eu creio que foi anunciada em 1 Reis 17. Amém? Foi anunciado, né? Daqui a pouco nós vamos ler. Então o profeta está falando aqui que no momento da oração, antes do culto, esse período de meditação, pode acontecer do Espírito Santo tomar alguém e essa pessoa falar em línguas. E então vir a interpretação também por outra pessoa. O mesmo Espírito Santo que traz a língua estranha, traz também a interpretação. E ele está dizendo aqui que novamente, então deve estar todos em oração novamente, após alguém trazer uma mensagem, para ver se há outra mensagem que o Espírito queira que esses dons manifestem antes. Assim sendo, se a qualquer momento em que uma pessoa falar em línguas e interpretar, e os juízes enviarem a pessoa a tomar, fazer o que quer que tenha sido dito para ser feito, e não acontecer, então o grupo inteiro deles irá ao altar e irá orar a Deus para afastar esse espírito deles, porque não há ninguém que queira um espírito como esse. Paulo disse, né? Tem que haver a interpretação. Se houver a língua estranha, deve haver a interpretação. Nós saberíamos que é falso e que é do inimigo e não de Deus, porque Deus só pode dizer a verdade. Que isso seja claramente entendido pela igreja. Antes de vocês começarem isso, essa nova ordem. Então, talvez fosse algo assim. A mensagem dissesse a certo irmão que talvez, digamos, morasse ao lado de uma estrada de ferro, ou algo assim, para ele se mudar, porque vai haver um desastre na estrada,
ou algo assim, ou qualquer coisa desse tipo, e que os juízes, depois que derem à igreja permissão para falar, ou pôr em prática esta mensagem que acabou de ser falada, se o julgamento deles for que é de Deus, então observem e vejam se acontece. Nós já temos aprendido, né? Nosso pastor dizendo, um sonho, uma palavra, uma profecia, ela é real quando aquilo acontece. É isso que o profeta está dizendo aqui. Então observe e veja se acontece. Às vezes o sonho é bom a gente guardar o sonho para nós mesmos, né? E esperar ver aquilo acontecer para saber se realmente aquilo é a vontade de Deus. E se acontecer, agradeçam a Deus e sejam muito amáveis em seu coração para com Ele. E dê-lhe louvor e adoração, e sejam humildes. Acima de tudo, sejam humildes. Eu fiquei muito feliz de ver Deus nos ajudando, né? Eu pensei nessa escritura aqui, primeiro a Pedro, 1 Pedro, o capítulo 5, verso 6, Deus falando por meio de Pedro, dizendo, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E eu abri a mensagem ali, eu não estava lendo ela, mas eu abri para ver aonde estava marcado aqui. E meus olhos vieram aqui nessa parte aqui, ó. E dê-lhe louvor e adoração, e sejam humildes, acima de tudo, sejam humildes. Nunca chegue a se ensoberbecer, a ponto que saiba mais a respeito disso que seu pastor. Triste é uma pessoa que não tem um pastor. Nós já ouvimos o nosso pastor dizendo isso, né? Mas graças a Deus que nós temos um pastor. Um pastor que dá a vida por isto, pela palavra. Nunca chegue a se ensoberbecer, a se engrandecer, a ponto que saiba mais a respeito disso que seu pastor ou a igreja onde está adorando. Se chegar a esse ponto, então eu aconselharia cada um de vocês a arrumar outro lugar onde adorar, porque estou pedindo ao pastor para nunca permitir qualquer coisa fora da ordem bíblica, da maneira que temos visto aqui na igreja. E então queremos que esses dons sejam operados e no devido lugar, e os adoradores, se isso for realizado corretamente, de acordo com a palavra, vocês verão uma igreja poderosa e maravilhosa em operação para nosso Senhor Jesus Cristo. É você respeitar seu pastor, é nós respeitarmos o nosso pastor, porque ele está fazendo isso que o profeta está dizendo aqui, ó. Estou pedindo ao pastor para nunca permitir qualquer coisa fora da ordem bíblica, e graças a Deus nós temos isto. Um pastor que tem feito isto, ele não tem permitido nada fora da ordem bíblica. Às vezes pode parecer que é algo duro,
Mas vamos lembrar do que nós lemos, nós vimos aqui na Bíblia: humilhai-vos. Eu até trouxe o dicionário aqui, se houver tempo depois nós vamos ler, dizendo que o humilde obtém a humildade é através da humilhação. Todos nós queremos ser humildes, mas será se todos nós estamos dispostos a enfrentar a humilhação? Mas é a forma de você ter poder, de você se tornar uma igreja poderosa e maravilhosa em operação para nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, então a próxima coisa que acontecerá, será que se essas pessoas que saem da ordem nessas ocasiões, que um diácono ou algum porteiro que seja cheio do Espírito Santo e tenha muita benevolência em seu coração, vá a pessoa reverentemente, paternalmente e a corrija dessa maneira, ou o pastor, quem quer que seja, mas seria mais adequado que os diáconos fizessem isso, pois o pastor, nesse momento, enquanto esses cultos espirituais estão se dando, deveria estar na sala de oração ou em algum lugar orando. Estas mensagens, então, se não houver mensagens de manifestação, voltar aqui. Estas mensagens, então, se não houver mensagem de manifestação, se não houver mensagem se manifestando, nem revelações, então as pessoas seriam privilegiadas, se desejarem, de se levantar e dar um testemunho somente para a glória de Deus. Elas não são obrigadas a fazer isso, mas testemunhos devem ser dados antes da mensagem, ou começar qualquer cântico, ou qualquer coisa. Testemunhos nesses cultos de adoração. Vocês entendem, igreja, que ao fazerem isso, vocês têm a igreja inteira em espírito de adoração antes que a palavra entre para ser ensinada? Então, o Espírito Santo entra na palavra e manifesta Deus através da palavra para ser uma confirmação da adoração de vocês. Amém. Aqui o profeta faz uma pergunta, né? Vocês entendem, igreja, que ao fazerem isto, orarem, vocês têm a igreja inteira em espírito de adoração antes que a palavra entre para ser ensinada? Então o Espírito Santo entra na palavra e manifesta Deus através da palavra, para ser uma confirmação da adoração de vocês. É bom, né? Você ter a confirmação da sua adoração, a confirmação da sua fé. Agora, então, depois disto, parágrafo 45, hora do pastor vir. Se mensagens estiverem se manifestando, digamos que o pastor deve vir exatamente, digamos, às 7h30, ou 15 para as 8. E se essas mensagens ainda estiverem se dando, antes do pastor vir ao seu, reticência, da sua sala de estudos, ou onde quer que esteja, para tomar seu lugar na plataforma, algum irmão deveria instruí-lo,
porque os santos sabem que quando o pastor vem à plataforma, é a sua vez, então, para o culto. E isso dá bastante tempo, o suficiente para todas as manifestações dos dons, para trazer o Espírito de Deus à congregação. E se for o caso de algum incrédulo estar aí, estar fora de ordem, uma pessoa de bom coração iria até ele, tal como um porteiro ou diácono, e lhe diria que pediria que se mantivesse reverente, ou ficasse reverente enquanto o culto estivesse em andamento, porque o Espírito está no edifício. O Espírito Santo está no edifício. E os dons de Deus estão se manifestando para a edificação da igreja. E essa pessoa deve ser informada com amor e não asperamente. E essa pessoa deve ser informada, desculpa, estou repetindo, a menos que chegue ao ponto em que estivesse bebendo ou algum desobediente ou alguma outra coisa que estivesse interferindo com a adoração do Senhor, sendo que naquele momento os dons estão se manifestando. Então a pessoa deveria ser levada de lado a uma das salas de trás ou algum lugar e ser instruída e tratada com gentileza. Agora, enquanto o pastor vem à plataforma, depois que o pastor vier à plataforma, eu sugiro, como o Tabernáculo Brana aqui, que o pastor dirija a congregação em pelo menos um ou dois bons cânticos, pois constatamos ser assim, que quando gente demais está tentando operar na igreja, isso só traz problemas. Sugiro, como eu fazia quando estava pastoreando na igreja. Eu mesmo dirigia os cânticos e sinto que deveria ser uma coisa boa se o pastor fizesse assim, ele mesmo. Nosso pastor aqui escala, um irmão para fazer essa parte do louvor. E nós aprendemos que quando o pastor coloca alguém aqui no púlpito, é ele, é representando ele, Então, esta ordem é cumprida, O profeta está dizendo aqui. 48. E em todas as reuniões de oração, onde estejam reunidos grupos de reuniões de oração, o pastor deve estar em cada uma. Nunca deveria deixar qualquer indivíduo ir dirigir tais reuniões, pois constatamos ser assim, que ele sai da trilha em doutrina, e então traz isso à igreja, e muitas vezes traz heresias, e assim por diante, as quais não pertencem à igreja do Deus vivo, e o pastor deve estar em todas as reuniões de oração, e assim por diante, onde haja reuniões. E o pastor nunca deve tomar partido na reunião, dizendo que há um grupo que está desta maneira e um daquela maneira. O pastor deve ficar entre ambos e procurá-los e levá-los a se reconciliarem imediatamente. E se não conseguir levá-los a se reconciliarem, que leve um diácono consigo,
E então, se eles não ouvirem nem o pastor, nem o diácono, então isso deve ser contado para a igreja. E como Jesus disse, considera-os como gentil e publicano. E tudo que o ligares na terra, disse Jesus, eu ligarei no céu. E o que desligares na terra, eu desligarei no céu. Agora, quando o pastor chegar à plataforma, que o pastor então dirija pelo menos 1 ou 2 cânticos e vá direto à palavra. Nada de tempo para essas reuniões com testemunhos longos e todos se levantarem e uma palavra a dizer. Isso não prospera no tabernáculo Brana. Se qualquer pessoa que estiver ouvindo esta fita, e você, isso tem prosperado em sua igreja, bem, está perfeitamente bem. E estamos muito contentes por isso, de que prospere em sua igreja. Esta igreja tem sido próspera por isso, né? Por seguir isto que o profeta está dizendo, né? A ordem da igreja. Se qualquer pessoa que estiver, 53, né? Mas na nossa aqui não prospera, só causa confusão. Desculpe, ele estava dizendo se em outro local se usa outra ordem, né? E as pessoas estão contentes, ele falando, mas para nós não. Às vezes, em outros locais, eles usam uma ordem diferente do que nós temos. Mas, como o tabernáculo Brana, porque nós cremos na mensagem do profeta de Deus, Deus vindicou a mensagem do profeta de Deus, do profeta William Marion Brana. Então, nós só teremos uma prosperidade, uma boa ordem no culto, se seguirmos o que ele nos ensinou, através da Bíblia revelada. Tenho pastoreado aqui por 20 e tantos anos, e constatei que só causa confusão, a falta de ordem, né, no culto. Se você tem um testemunho, dê-o na congregação do povo, enquanto o Espírito está abençoando, e assim por diante. Ou a verdadeira maneira de testificar não é na igreja, é lá, fora, em locais escuros. Deixe sua luz brilhar onde está escuro. Vá a bares e diferentes lugares, e onde o pecado e coisas tais está se acumulando. Então deixe sua luz brilhar. Lá é o lugar de fazer isso. É claro, se você for dirigido pelo Espírito Santo, como nós já lemos aqui atrás. Se você estiver em adoração, o Espírito Santo te dirige a fazer coisas que pode parecer fora do comum. Mas se verdadeiramente o Espírito Santo está nos dirigindo a fazer aquilo, com certeza nós teremos os frutos. Seremos prósperos. Mas não é por minha própria ideia, pensar assim, não, eu vou lá no bar testificar, eu vou lá num lugar impróprio para um cristão e vou lá testificar. Primeiramente, você tem que ter uma direção de Deus, né? O profeta está dizendo isso. Entretanto, 55, entretanto, se o Senhor os abençoou e lhes deu alguma grande bênção especial, ou algo que tenho de contar às pessoas, façam isso durante o outro culto, o pré-culto, o preliminar. O
profeta está dizendo, né, que quando a pregação estiver acontecendo, é impróprio alguém levantar e falar em línguas, porque naquela hora o Espírito Santo está dirigindo todos à palavra. Todos nós estamos sendo dirigidos à palavra. Não fica dentro da ordem, então, né? Ele falando que o período para a manifestação de línguas estranhas deve acontecer na parte de momento de meditação, como nós temos aqui, o momento de meditação. E pode acontecer a qualquer hora, um irmão falar pelo Espírito Santo e o Espírito Santo também trazer a interpretação por meio de outro irmão ou da mesma pessoa. Na verdade, o Paulo diz que deve ser outra pessoa, né? Uma pessoa fala e outra interpreta. O mesmo Espírito Santo usando duas pessoas. Então ele dizendo, se houver línguas, façam isso durante o outro culto, o pré-culto, o preliminar, ou quando o Espírito estiver abençoando e dando testemunhos e revelações, e línguas e interpretações, e assim por diante, na adoração dos santos, antes da palavra de Deus ser trazida. Então o pastor, depois de dirigir esse hino, deve imediatamente ele mesmo dirigir a igreja em oração, e uma oração congregacional, enquanto está na plataforma, pedindo aos demais que inclinem a cabeça em oração. Constatamos que esta forma é uma bênção maior e mais ordeira de se agir na igreja. E então, a próxima coisa que o pastor deve fazer então, depois, se eles tiveram uma reunião verdadeiramente espiritual, com os dons manifestando muitos segredos do coração das pessoas e coisas que deveriam ser feitas pelos dons na reunião, então o Espírito de Deus está na reunião e é muito fácil então para o pastor encontrar o Espírito de Deus, que já está na reunião, na palavra de Deus, enquanto lê e começa a pregar. O pastor então prega qualquer coisa que o Espírito Santo coloque em seu coração, ou que quer que deseje fazer, ali de pé. Mas a congregação eles devem se regozijar enquanto ele estiver pregando, é claro, ou dizer amém enquanto a palavra for falada. Mas quanto a se colocar de pé e dar mensagens em línguas e interpretação enquanto o Espírito Santo está operando através do pastor, a Escritura condena isso e diz: o espírito dos profetas está sujeito ao profeta. O pastor então deve chamar a atenção deste indivíduo e pedir-lhe que seja reverente e fique em seu lugar. O pastor deve ser um homem que tenha uma forma de ser muito humilde, mas não humilde demais, mas que seja como o Senhor Jesus Cristo, quando viu o erro acontecendo na igreja. Ele trançou cordas e os expulsou da igreja. E agora, a igreja de Deus é a casa do julgamento. E o pastor é o mais alto cargo na igreja. O ancião é o que há de mais elevado na igreja apostólica, com exceção do Espírito Santo. O Espírito Santo traz sua mensagem diretamente ao ancião, e o ancião a entrega ao povo. Os santos
e seus dons devem ter seu lugar. Primeiro, para adorarem e se reunirem, o que traz, como já disse antes, o Espírito do Senhor no edifício para o pastor. E então isso faz que se torne muito mais fácil para o Espírito Santo operar através dele. Quando uma boa reunião espiritual precede o seu ensino, e então o Espírito Santo entra na palavra e ensina a palavra, tendo pouco antes se manifestado pelos dons. E então o apelo ao altar será feito depois, e muitos então verão e saberão, de acordo com a operação do Espírito Santo e a palavra de Deus, a qual o pastor aplica, que vocês são a igreja do Deus vivo. E como Paulo de antigamente disse, ele se prostrará e dirá: verdadeiramente Deus está conosco. Agora, quanto a estas coisas, que se façam com reverência. E agora, para o pastor, para nosso irmão Neville agora, lembre-se, ele é a autoridade máxima da igreja. O irmão Neville tem direito de exercer qualquer autoridade que o Espírito Santo, qualquer coisa que o Espírito Santo lhe diga para falar. Em outras palavras, na igreja ele tem direito a qualquer coisa que Deus o dirija a fazer. Ele também tem direito sobre sua junta de diáconos. Ele pode mudar a junta de diáconos, os administradores, ou pianista, ou qualquer outro ofício na igreja que deseje mudar, sentindo-se guiado pelo Espírito Santo a fazê-lo. E o que quer que faça, eu reconhecerei, pois ele, eu creio, é um homem piedoso. Eu reconhecerei isso como sendo do Senhor e aprovarei o mesmo. Toda a igreja que faz isto é abençoada. Nós somos abençoados por isso. Amém? Reconhecer que aquilo que o nosso pastor faz, ele está fazendo dirigido pelo Senhor, de acordo com a palavra. E aprovarei o mesmo. Portanto, isso lhe dá autoridade, então, para operar a igreja da maneira que se sinta guiado a fazer. Agora, ou qualquer ofício na igreja, se desejar trocar as posições das pessoas, pois tem autoridade de fazê-lo, coisa que espero sempre ser dessa maneira amável e que nunca tenha de ser usado. Agora, Deus, o Senhor, abençoe a todos vocês. Amém. Nós somos a congregação, né? Do pastor William Marlon Brana, né? E nós temos um pastor local, pastor Gedson Cardoso, que tem seguido esses passos prósperos do profeta, né? A ordem da igreja. E espero que isso seja colocado em prática, segundo o mais amplo conhecimento de vocês, e que o Espírito Santo vele por cada um de vocês. Amém. Só Ele para nos dar força a seguir em frente. Só Ele para nos livrar, né? O profeta disse, em outra mensagem ele diz: se Deus tirar a sua mão de misericórdia de sobre mim,
eu entrarei por caminhos piores. Ele falando de nós, às vezes, olharmos para alguém que está caído e pensarmos que somos alguma coisa. Não somos. Somos homens sujeitos a falhas, homens e mulheres sujeitos a cair também, mas que o Espírito Santo vele por cada um de nós, de vocês, para que nós estejamos de pé. Se cairmos, que Ele possa nos levantar, que possamos ter o privilégio de poder entrar nessas portas, nem que esteja envergonhado, às vezes sentando lá no último banco, mas que possamos ter isto, o Espírito Santo velando por cada um de nós, para assim termos suficiente força para levantarmos e cairmos. Porque o inimigo, quando ele derruba alguém, ele vem com um complexo, ele vem com a vergonha, mas não. Quando isso acontecer, nós devemos lembrar. Isso é para provar que Ele é perfeito. Todos nós somos falhos. Mas se nós tivermos o Espírito Santo velando por nós, nós seremos uma igreja poderosa, maravilhosamente abençoada. (65) E que cada oficial na igreja ocupe seu posto de dever. Faça isso com alegria, que eu também possa fazer, todos nós possamos fazer. Ocupar seu lugar aí, onde você se assenta, com alegria no coração. Porque só estar sentado aí, ouvindo a palavra, já é um grande privilégio. Você ter sido salvo, eu ter sido salvo do pecado que está em mim mesmo, que está na nossa própria carne. Então devemos ocupar nosso posto de dever. Sabendo disto, segunda linha do 65, sabendo disto, que Deus o terá por responsável pela forma como você desempenhou o seu ofício na igreja. Nós já ouvimos nosso pastor dizendo, você não está aqui sendo um diácono, sendo um cantor, um irmão, para agradar ao pastor, ao nosso pastor, pastor Gedson Cardoso. Mas é para agradar a Deus, porque Ele terá você por responsável pela forma como você desempenhou seu ofício na igreja. Cada um terá que prestar contas. E quando nós chegarmos ali na glória, nós vamos sentir vergonha por não ter feito mais. Nós devemos fazer mais a cada dia, estar em amor pela palavra, como foi dito aqui atrás, ó. Sejam muito amáveis em seu coração para com Ele, com o Senhor Jesus. E dê-lhe louvor e adoração, e sejam humildes, acima de tudo, sejam humildes, para que a seu tempo Ele vos exalte. E o momento da nossa exaltação será na glória, porque aqui, enquanto estamos aqui na terra, nós temos a nossa carne contra nós. Se começarmos a nos exaltar, a nossa carne vai nos tirar do caminho, vai nos dirigir para o que é errado. Mas naquele dia,
quando estivermos na glória, então nós estaremos livres do pecado. Ali nós seremos exaltados à semelhança do Senhor Jesus Cristo. E nós não teremos o sentimento de vaidade mais, de orgulho próprio, mas nós teremos o sentimento de amor, de felicidade para sempre. 66. E quanto aos leigos e os estimados santos com dons que estão em nossa igreja, aqueles que profetizam, ou falam em línguas, ou interpretam, ou têm revelações, estamos muito felizes em tê-los na igreja. E lhes daremos plena cooperação em tudo que o Espírito Santo provar que eles disse. E nós os amamos, e cremos que esses dons estão em vocês, e que se tiverem a oportunidade certa e uma apresentação escriturística disso, se tornarão grandes obreiros em nosso meio. E que o Senhor os abençoe, é minha sincera oração. Cristãos, você pode levantar sua mão? Cristãos, o profeta está falando com os cristãos. Tendo ouvido esta fita, tem uma coisa que vi que omiti, e esta é: que enquanto as pessoas estiverem falando em línguas, devem ser 2 ou 3 em sequência, conforme as Escrituras. Ou seja, somente 2 ou 3 mensagens devem ser dadas em cada culto individual. Agora isso, segundo as Escrituras, que esta sequência, após isso, segundo as Escrituras, que esta sequência deve ser de apenas 2 ou 3. Assim, que vocês ponham em prática estas coisas, conforme o Espírito Santo instruiu em sua Bíblia. E isso é tanto quanto é do meu conhecimento, a maneira de fazê-lo. Paulo disse que sejam por uma vez 2 ou 3, quando estiverem falando. O Senhor os abençoe. Amém. Graças a Deus, né? Mais uma mensagem que nós lemos. Foi pregada no dia 7 de outubro de 1958, no Tabernáculo Brana, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. E foi pregado no inglês, né? Foi traduzido e impresso na íntegra para nós. Uma bênção, né? Cada mensagem é mais um equipamento na armadura do cristão. Por quê? Porque é a Bíblia revelada. A Bíblia revelada é a armadura mais forte que há. A armadura mais forte que faz com que você siga vitorioso. Amém? Vamos colocar de pé. Desejo orar. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais esta mensagem que lemos, Senhor. Que a Tua palavra possa continuar nos abençoando, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a termos isto que nós ouvimos aqui nesta mensagem. A humildade, o amor, mas também
tenhamos suficiente força para corrigir os nossos erros, ajudar o irmão ao lado, lembrando ele das palavras que o Senhor tem nos ensinado, com amor, com alegria, porque todos nós somos redimidos, somos beneficiários da mesma graça, do mesmo perdão do Calvário. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu desejo ler, então, a escritura que foi anunciado. Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos ler no 15, o 15 e o 16. Aliás, vamos ler no 13, a partir do verso 13. Primeiro livro dos Reis, 17, o versículo 13. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Amém. Deus abençoe sua palavra nos nossos corações. Podeis vos assentar. Esta pobre mulherzinha, ela conhecia que era Deus. Enquanto a botija foi secando e as circunstâncias pioravam e pioravam todo o tempo, porém era Deus o que permitia que assim fosse. Ele simplesmente ama fazer isso. Ele ama pôr sua fé à prova, para ver como é que você reagirá. Ele permite que se ore por você e que lhe unjam com óleo, logo lhe faz se sentir pior. E logo diz ao inimigo, Satanás, prove-o, eu sei que ele crê em mim. Bendito seja Deus pelos séculos, ó Deus, coloque-o em prova, eu sei que ele tem tomado minha palavra. Poderia ele dizer isso acerca de você? Poderia ele dizer isso acerca de mim? Ó Senhor, esforça a minha fé, esforça a minha coragem, para que eu também possa vencer a prova, para que cada um de nós possamos vencer a prova e assim ficar provado que você crê na palavra. Assim foi como ele se expressou acerca de Jó, dizendo,
faça o que quiser com ele, porém não tome sua vida. Eu sei que ele me ama. Ele tem oferecido holocausto. Ele cumpriu com seus requisitos. Tem feito tudo o que ele disse que fizesse, e ele crê. Agora, passe-o sobre brasas, se quiseres. Ele lhe tirou tudo, porém, Deus duplicou quando devolveu. Certo? Ele o fará. Ele põe nossa fé à prova para ver se nós realmente cremos que Ele é Deus. Aquela mulherzinha, não duvidando, dizendo: tenho orado, porém eu sou uma indígena gentia. Como você sabe, Jesus falou dela na Bíblia, disse: por acaso não havia muitas viúvas nos dias de Elias? Porém, a única que ele foi enviada era uma gentia. Em uma outra mensagem, o profeta diz: nós que somos a verdadeira igreja do Deus vivo, o mundo tem morrido para nós. Somos uma igreja viúva, e Deus não tem deixado de enviar o Elias. O mundo tem morrido para nós, então nós podemos receber ao Elias, de Malaquias capítulo 4. Em Lucas, eu tenho marcado aqui, Lucas 4, Lucas 4, 25, palavras do Senhor Jesus. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Quero chamar a atenção para isso. Isso é o tipo da igreja gentia, nós. Nós devemos ter esta fé como a viúva, como Naamã, como também o centurião de Cafarnaum, Mateus capítulo 8, verso 5. Ele disse para o Senhor: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. Então esses somos nós, gentios, mas nós temos uma fé pura. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes.
Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém. Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 15. A mulher cananeia. Veja, ela rogou por sua filha, que estava miseravelmente endemoniada. Ela era também uma gentia. E ela rogou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Você vê aí a fé, a humildade. Eu achei interessante, pegando o dicionário, humilde, que dá a aparência de humildade, modesto, simples, submisso. Humilhação, ato ou efeito de humilhar-se, abatimento, submissão. Humilhar, tornar-se humilde. Esta é a forma de nós sermos humildes. Paulo disse: considerai uns aos outros maiores do que vós. Esta é a forma de alcançarmos de Deus a bênção, a fé perfeita, a cura. Porque isso foi que o centurião fez. Foi isso que a mulher cananeia fez. O centurião se sentiu indigno de receber o Senhor na sua casa e ele disse: fale uma palavra, o meu servo será curado. A mulher cananeia, ela se humilhou. Ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Então deve ser esta a nossa atitude. É claro que se nós não estivermos em oração, em perfeita sintonia com a palavra, a nossa carne irá entrar em frente e nós vamos nos encolerizar, ficar nervosos. Porque veja bem, Jesus chamou ela de cachorrinho. Mas o que ela fez? Ela disse: Senhor, eu sou um cachorrinho, mas eu também me beneficio dessas migalhas que caem da mesa. Se nós olharmos para isto, não haverá nada que irá nos atingir. Às vezes nós nos encontramos nervosos, contrariados com alguém, é por falta disso.
É por falta de nós estarmos em humildade. Porque se meu irmão está fraco, está nervoso, eu tenho que orar por ele. Não é responder com a mesma coisa que ele está atacando, não. Ó Senhor Jesus, dê-nos isto, dê-nos esta humildade, esta fé perfeita do centurião, da mulher cananeia, porque assim é a forma de sermos abençoados. Eu era jovem, jovem solteiro, né? Eu lembro do pastor pastor Gerson Cardoso dizendo: muitas coisas nós não alcançamos, bênçãos de Deus, por falta de humildade. Às vezes estaríamos muito mais abençoados se fôssemos a cada dia mais humildes. 1 Pedro 5: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. E eu achei interessante isso, eu já tinha visto há algum tempo isso aqui, falando humilhar, tornar-se humilde. E pensei nessa escritura de 1 Pedro 5, e quando eu abri a mensagem aqui, meus olhos correram nisto aqui, ó. Parágrafo 40 desta mensagem, ordem da igreja. Sejam muito amáveis, amáveis em seu coração para com Ele. E dele louvor e adoração, e sejam humildes acima de tudo. Sejam humildes, assim você é vitorioso. Enquanto estamos pensando que somos alguma coisa, nós estamos em um lugar ruim. Mas quando estamos em humildade, não humildade só exterior, só de palavras, mas uma humildade de coração, então nós somos abençoados. As portas se abrem mais fácil. Enquanto estamos debatendo, buscando nossos direitos, nos encontramos em problemas. Mas quando nos humilhamos, Deus nos dá aquilo que é de direito. Não precisamos correr atrás. Amém. Eu quero terminar aqui com esse parágrafo aqui, ó. Possivelmente, aqui o 117, mais atrás. Falando da viúva. Ela vestia, quer dizer, ela virava aquele jarro, aquela botija, cada manhã. Ela esvaziava a panela de farinha cada manhã, até ficar completamente limpa. Porém, no dia seguinte, quando ela regressava, ali estava novamente. De onde vinham? Tome a Deus em sua palavra. Não tenha medo, Ele vai te dar o que você precisa. Esteja certo de Deus, Ele é o Criador. Possivelmente você tem perdido sua saúde, possivelmente você tem perdido o companheirismo. Tome a Deus em sua palavra. Esteja certo de que Ele é Deus. Esses tempos de escuridão, que agora parecem tão difíceis, se é um tempo em que está difícil, é o tempo em que vivemos. Não lhe parecerão tão escuros se você tomar Deus em sua palavra. Se você tão somente toma a sua palavra e está certo de que Ele é Deus. Quando estive na Alemanha, vi uma pintura que me impressionou.
foi feita por um pintor alemão. E esta pintura é chamada A Terra das Nuvens. Quando você a contempla à distância, parece algo nublado e se vê terrível, como talvez você nunca haja visto em sua vida. Parecem nuvens juntas, isto quando você está à distância. Mas se você se aproxima dessa pintura e se aproxima para ver de perto, a pintura muda. E são as asas de anjos juntas que estão cantando aleluia ao Senhor. De modo que às vezes são assim os nossos problemas. Quando você os vê de longe, parecem um cúmulo de nuvens escuras. Mas tome a Deus em sua palavra e esteja certo de Deus, e se aproxime, e verás que não são outra coisa senão o bater de asas juntos. Amém. Glória a Deus. Eu achei maravilhoso também aqui, ó, esta mensagem, Dia da Vitória. O profeta dizendo aqui, ó: temos de enfrentar estas nuvens, esses problemas, mas se aproxime e você verá os anjos de Deus guardando aqueles que o temem. E aqui, ó, 89. E estou lhes dizendo, como um pequeno grupo cristão assentado aqui nesta manhã, seguro, na mão imutável de Deus, vocês tiveram uma vitória temporária. A cada dia temos uma vitória temporária. Você estar aqui é uma vitória. Você venceu o cansaço, você venceu a fadiga, venceu qualquer coisa que você mesmo sabe que você venceu. E você veio aqui para ser abençoado. Mas está chegando um completo e verdadeiro dia V. Oh, dia glorioso, quando Jesus virá e a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão. E se você não tem esta esperança dentro de você, não deixe esse dia passar sem obtê-la. A mesa está diante de você. Você pode se alimentar. Você pode ser ajudado, ser salvo pelo Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por isto, Senhor, por esta bendita segurança, Senhor. Se nós olharmos para baixo, para o que somos, nós vamos nos encontrar em problemas. Mas se olharmos para a Tua palavra, para a ordem que o Senhor tem nos dado, olharmos para o sacrifício, para aquele que nunca pecou, o Senhor Jesus Cristo, então nós somos mais do que vitoriosos pelo sangue dele, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, teu povo, Senhor. Nosso pastor Gedson Cardoso, em sua viagem de retorno, que à tarde tenhamos um tempo maravilhoso novamente na tua presença, Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos que estão ali no hospital, Senhor, a irmã Marinelma, irmão Hipólito, todos eles, Senhor. Nós colocamos eles, Senhor, em tua presença, Senhor, mais uma vez, Senhor, crendo que a cada dia o Senhor vai dando a vitória a todos, Senhor, a todos nós, Senhor, até chegar este grande dia da vitória final. Ó Senhor, enquanto estivermos lutando até chegar aquele dia, esforça a nossa coragem, esforça a nossa fé, Senhor, até chegarmos ao fim, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta bênção
este culto, Senhor, esta manhã de vitória, e que possamos à tarde estar aqui mais uma vez, sendo abençoados por Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos que também foram abençoados juntamente conosco, por meio da internet. Igreja de Bernardo Saião, Tocantins, irmão Edilson Rodrigues, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, irmão Samiron Juliezer, Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, irmão Samuel Luz, em Bom Jesus do Tocantins, e todos os demais que não comunicaram também foram abençoados. Vamos levantar nossas mãos para eles, dizendo: Deus os abençoe ricamente. Se coloque de pé, abrace seu irmão, e estejamos à tarde aqui para um companheirismo maravilhoso às 4 horas, 17h30, Santa Ceia do Senhor. Deus os abençoe. Prenderam o Filho de Deus perante Pilatos, ele foi levado sem pena e sem compaixão, pela multidão ele foi condenado. E quando ele sentiu sede, vinagre lhe deram para beber, e numa cruz pendurado, ali traspassaram o Filho de Deus, rasgaram as suas vestes e ali o crucificaram. Jesus, já quase sem voz, disse ao Pai: tudo está consumado. O véu do templo rasgou-se, o sol se escureceu, a natureza chorou, a terra tremeu quando ele expirou. Então, ao terceiro dia, Madalena e Maria ao sepulcro chegaram. O anjo do céu desceu, a pedra removeu e ali se assentou. O anjo disse às mulheres: vieram buscar a Jesus, mas ele já ressurgiu. Vede o túmulo vazio, ele ressuscitou. Rasgaram as suas vestes e ali o crucificaram. Jesus, já quase sem voz, disse ao Pai: tudo está consumado. O véu do templo rasgou-se, o sol se escureceu, a natureza chorou, a terra tremeu quando ele expirou.